Olá, começa agora mais uma edição do El Bicho. Vamos juntos conhecer sobre o maior urubu da América Latina, o urubu-rei. Vamos conversar com a Michele Falcade Forte, ela que é médica veterinária, vai explicar tudo pra gente, inclusive as curiosidades. Seja muito bem-vinda, Michele. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom, primeiro pra gente começar, né, o porquê deste nome urubu-rei? Tem alguma explicação? Sim, o urubu-rei, ele veio com esse nome porque quando ele chega na carcaça para se alimentar, ele espanta todos os outros. Então ele chega chegando como se fosse um rei ali, e enquanto os outros saem de perto, porque ele tem mais força, ele é mais forte do que os outros urubus menores, entre outros animais que comem as carniças. Então eles se afastam até que ele coma tudo, e ele tem um bico muito potente que ele consegue rasgar o tecido da pele do animal, o couro do animal, rasga as carnes mais duras e consome toda a parte que ele prefere. Então ele vai comendo, e depois que ele se sacia, ele nem consegue andar direito de tanto que ele come, enche esse papinho aqui que ele tem, e os outros chegam depois para comer. Aí facilita até para as outras aves a ingerir aquela carcaça. Ele já cortou porque ele ali. já começou, isso mesmo. Então a gente pode dizer que ele é territorialista por natureza mesmo, nesse sentido. Não é nem pelo tamanho, mas é pelo comportamento dele mesmo, né, deste nome. Ele tem um comportamento mais de dominância, até porque ele pode espantar e até bater nos outros animais, né? Assim, atacar, se for uma presa meio pequena, tal. Então ele afugenta os outros. Então por isso ele causa um espanto nos outros. Ele assusta. Isso. E Michele, qual é o tamanho dele, né? Assim, especificamente, até quanto ele pode chegar de tamanho? Ele tem aproximadamente 85 centímetros. Ele pesa em torno de 4 quilos, mais ou menos. Falando não parece muito grande, né? Não Mas parece. em vista dos outros, ele Sim. é maior de fato. Sim. É considerado o maior da América Latina. Exatamente. Vamos falar um pouquinho da plumagem dele, que ele tem uma plumagem diferente, né? Sim, ele é todo colorido, todo bonito. Logo se vê que ele chama muito atenção pelas cores características avermelhadas e essa parte branca. Inclusive o nome científico é Sarcorhamphus papa. O papa vem do melhor, uma referência, né? Essa parte branca também. Por isso do nome científico, e sarco de comer carne, né? Ranfos, que é o pico dele, muito potente, com essa forma de gancho que rasga toda a parte da carne do animal. Certo. Michele, embora, né, ele é conhecido, né, por comer, então aí a carniça, né, o pessoal ainda comenta, nossa, onde tem carniça tem urubu, mas isso significa também algo muito importante, assim, para a comunidade, para a sociedade num todo, né? Qual que é a importância dessa espécie, então, para nós? Tem uma importância sanitária muito grande, né? Os urubus, eles ingerem a carcaça. Com isso, eles eliminam muitas bactérias ali, alguma infecção, algum animal morto por alguma bactéria importante. Então, eles acabam tendo essa função sanitária de limpeza ali do ambiente, removendo ali essa proliferação dessas bactérias, possíveis bactérias ali dos animais mortos. Então, isso acaba, né, beneficiando para nós por conta, né, dessas bactérias, mas e para ele enquanto animal, né? O que acontece no organismo dele, como que é feito esse monitoramento da saúde dele? Para ele, ele não tem o problema que nós teríamos se nós ingeríssemos uma carcaça com um animal morto infectado. Eles têm um pH do estômago de 1, né? Então, assim, é super ácido. Eles conseguem levar numa boa e digerir toda essa carcaça de animal
já em decomposição, com muitas bactérias, né, muitos micro-organismos ali que poderiam ser maléficos, mas para ele não é. Para ele se dá muito bem e é benéfico para ele até, porque ele consegue ter resistência a muitas doenças. É um animal assim que quase nenhuma doença infecciosa o atinge. Eles são animais até que vivem muito bem no zoológico, principalmente, porque são animais que eles não recebem carniça no zoológico, tá? Sim. Aqui a gente fornece, assim como outros zoológicos também, a alimentação fresca, a carne boa, de boa qualidade. Então, assim, eles não têm esse problema. Até mesmo a gente percebe pelo cheiro. Os urubus, em geral, são muito famosos pelo mau cheiro, né? Porque eles comem a carcaça e eles ficam exalando aquele odor muito característico e muito ruim, repugnante. Em cativeiro, assim, no zoológico, eles não têm esse problema com o odor, por causa que a carne é mais fresca, a alimentação é mais adequada, para que também evite e também acaba evitando esse cheiro, né? Sim, e Michele, falando na alimentação, eles só comem carne ou comem outros tipos de alimentos, verduras, frutas, ou aqui a dieta é só a base de carne? É só a base de carne mesmo, eles Certo. são animais estritamente carnívoros. Tá. E eles, assim, na natureza, eles caçam eventualmente, só se está com muita fome e não tem nenhuma carcaça disponível. Então eles caçam pequenos animais, mas não é normal para eles fazerem isso. Então eles preferem o que já está morto lá, né? Ou então, por exemplo, se tem um bezerro doente numa criação ali de gado e que ele aproveita que ele já está bem moribundo assim, acaba até sendo bom, porque ele acaba consumindo e eliminando aquele animal que tem alguma doença, algum problema. Que poderia proliferar também para alguma outros parte, animais, alguma parte, entendi. alguma doença infecciosa, assim, bacteriana, ele já ajuda a eliminar no local. Certo. E Michele, qual que é o comportamento, né, do urubu? Falando do urubu-rei, né, mais especificamente esse que vocês têm aqui no Parque Ecológico, né? Como que é o trabalho de vocês em relação a essa espécie? Esse animal nosso aqui, ele já nasceu em 2011. Uma característica muito interessante é que eles demoram para atingir a maturidade sexual, né? A maturidade sexual e a cor dele. Então eles nascem bem assim, com uma penugenzinha bem clarinha, vai ficando um cinza. Ele tá ali com uns 2, 3 anos ainda, com aquela cor meio estranha, parece um urubu desses normais, pretos. Comuns, né, que a gente conhece. Porque eles demoram para atingir essa coloração colorida do pescoço, essas penas totalmente branquinhas assim por cima. Então a cor mesmo exata do nosso animal foi atingida com ele já tinha 5 anos, que normalmente é o que acontece na natureza. Pode começar 4, 5, até 6 anos para o animal adquirir essa cor completamente. A fêmea, ela amadurece um pouquinho mais cedo, isso é normal. Uma coisa interessante de dizer é que eles não têm o dimorfismo sexual, não tem a diferenciação. É muito pouca a diferença entre o macho e a fêmea, às vezes no tamanho do bico. Então a gente precisa fazer um exame de sexagem. Então a gente colhe uma gotinha de sangue, né, e envia para o laboratório e eles fazem a sexagem através do exame. O fato dele se reproduzir só um animal, na maioria das vezes, ou 2 no máximo, e demorar muito para ele atingir a maturidade, então demora muito para a mãe ficar disponível de novo, né, para copular. Então, assim, isso faz com que eles sejam menos animais, eles sejam menos prolíferos na natureza. Então, eles, apesar de não estar no status de animais ameaçados de extinção, tem diminuído bastante o número deles da natureza, por diversos motivos, entre eles a degradação do habitat deles, etc. Né? Essas coisas que acontecem com outras espécies, mas ele não é tido como um animal ameaçado de extinção.
E Michele, ele, assim, aparentemente, quando você olha, não identifica rápido que é urubu. Aqui vocês percebem também, quando o pessoal vem visitar, essa curiosidade mesmo de saber que espécie que animal que é? Sim, é um animal assim, quando a gente pensa urubu, a gente pensa naquele animal preto, né, que é assim, muito comum, que às vezes até causa uma repulsa nas pessoas. Mas ver um animal desse totalmente colorido, magnífico, né, assim, nas características dele, então causa assim um espanto. Nossa, é um urubu, parece um outro tipo de gavião, mas esse é um aspecto muito interessante dele, né? Essa beleza das cores, etc. E uma coisa interessante é que eles, apesar de serem urubus, né, que comem carniça, eles podem se dizer que eles são limpos. Por quê? Eles têm essa parte da cabeça e do pescoço sem as penas, né? O que faz com que eles mantenham a higiene do local, né? E eles são animais que ficam sempre expostos ao sol, eles gostam e precisam dessa exposição solar para a limpeza das penas. Eles estendem, é muito comum vir aqui, ele fica com a pena toda estendida, tomando sol, fazendo aquela limpeza natural das penas, e também a cabeça acaba ficando bem exposta ao sol, o que possibilita essa higiene causada pela luz solar. Então, os animais do zoológico, eles passam pelo setor de segurança, né? Então eles entram numa parte e depois tem os locais onde é colocada a alimentação. No caso do urubu-rei, desses gaviões, eles não precisam prender os animais, porque eles já têm um contato, um convívio bem seguro, né? Então, chega, coloca alimentação, que é fornecida 3 vezes por semana para eles, né? À base de músculo, pescoço de frango e suplemento alimentar à base de cálcio. Ah, então eles se alimentam por semana? 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Porque é o suficiente para eles, né? Porque normalmente, sim, na natureza eles caçam uma presa, tanto os gaviões também, e ficam algum tempo sem digerindo aquilo ali, né? Aquele alimento no estômago vai ficar um tempo digerindo. Então, fisiologicamente é interessante a gente fornecer dessa forma para eles. Então, eles recebem a alimentação e o tratador, se preciso for, o tratador entra com algum equipamento para fazer a limpeza, né? A limpeza do coxo d'água, dos restos alimentares e dos dejetos. Perfeito. Além disso, se for necessário um manejo físico, quando a gente precisa capturar o animal, a gente tem o uso de pulsar, que é uma rede assim com um aro adequado para o tamanho de cada espécie, e a gente usa luvas de couro, né? Porque são umas luvas para evitar as bicadas, e a forma de pegar adequada, né? Contendo o pescoço primeiro, porque ele tem a mandíbula muito forte, né? E a parte das pernas, das garras, que também podem arranhar, ferir, né? Então, todo o manejo deve ser seguro, tanto para o animal quanto para as pessoas que vão precisar mexer, para nós precisarmos colher um sangue, examinar se está tudo bem, as penas e tudo mais. Então, a pessoa que está segurando tem que segurar de forma mais segura possível. E tomando cuidado também para não levar, porque uma bicada, mesmo com a luva, pode prensar e doer muito o dedo ali ou o braço da pessoa. Então, segurando com toda a delicadeza possível, né? Porque as aves, elas requerem uma força, ao mesmo tempo um cuidado e um jeito específico para elas, né? Tá certo. E Michele, eles não têm essa vocalização como outras aves por aí, né? Eles não emitem sons. Sim, é uma ave silenciosa, ela não tem aquela caixa de som e que produz sons altos, né? Elas
pequenos ruídos elas liberam em momentos específicos, ou de um estresse muito grande, ou da cópula, no momento da reprodução. Então, assim, é muito baixinho, assim, que você tem que estar prestando bastante atenção para conseguir ouvir. E outra característica também interessante é a termorregulação deles, como eles regulam a temperatura corporal. Além dessa também de abrir as asas, né, que eu citei, eles defecam nas próprias pernas, que aí essa parte das fezes que ficam ali por algum tempo, faz com que eles se refresquem, né, e regula a própria temperatura. Olha que interessante. Isso. E depois, como que é feito? Aí faz a limpeza, ele mesmo faz essa Ele limpeza mesmo, dele. com o bico eles se limpam tudo conforme a necessidade, né? Eles sentem a necessidade do corpo, né, essa temperatura, Isso. e que é uma característica de todos, ou só do urubu-rei? Essa de defecar nas pernas é uma característica muito comum dele e também de outros urubus, né? Mas de se limpar com o bico, isso faz parte da maioria das aves. Você pode ver que as aves elas pegam o bico e vão limpando as peninhas. Elas mesmo vão fazendo a hidratação, né, das penas. Exatamente. Tá certo, Michele, muito obrigada, viu, pela sua participação, trazer um pouquinho do conhecimento e mostrar agora também para a sociedade que tirar um pouquinho, né, dessa história que o urubu, eles não são bem vistos, né, na natureza, porque eles têm realmente uma importância uma importância sanitária, como você mesmo disse, né? Isso mesmo. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Perfeito. Obrigada, viu?